O reconhecimento legal das profissões de ator e de músico está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Uma ação judicial de 2013 voltou à pauta, questionando a exigência de diploma para o registro profissional no Ministério do Trabalho como condição para o exercício das profissões. A Procuradoria-Geral da República alega que a exigência estaria em discordância com a Constituição, por ferir a liberdade de expressão artística e os direitos culturais de todo cidadão. Em vários pontos do país, artistas se manifestam contra a desregulamentação da profissão. E essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Junto comigo, eu estou aqui com a Isabela. Oi, Isa. Oi, tudo bem, Luana? Boa tarde. E também boa tarde a você que nos acompanha tanto pela rádio quanto também pela TV Univale. Nós gostamos sempre de lembrar que você também pode participar do nosso programa pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e também pelo nosso Instagram no @VivaVozUnivale. Hoje, então, a gente está recebendo o ator e diretor Valentim Schmuller. Obrigada pela presença, Valentim. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui para poder conversar sobre esse assunto tão delicado que é a profissão do artista. Bom, então, a aquisição de descumprimento de preceito fundamental 293 e a 183, ou simplesmente a ADPF 293 e 183, entrou novamente em pauta no Senado em 2013 e questiona a obrigatoriedade do diploma ou do registro profissional no Ministério do Trabalho para o exercício da profissão de ator e músico. Mas, Valentim, em tese, o que significa essa ação? Olha, isso aí quer dizer que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, não é? Qualquer pessoa pode ser ator? Pode, mas isso depende de estudo aprofundado, de esforço, de disciplina, de vontade, né? Então, quer dizer, tem que ter estudo, tem que ter uma formação, precisa de professores, não é qualquer coisa, qualquer um fazendo qualquer coisa, isso é arte. É claro que não. E, em tese, quais seriam as desvantagens que essa ação poderia trazer tanto para os músicos quanto para os atores, enfim? Por exemplo, uma empresa vai contratar artistas, no momento ela precisa que o artista tenha um registro profissional, tenha o DRT, né? E a hora que isso acabar, pode contratar qualquer um. Então, isso já gera uma seleção, né, de pessoas que estudaram, que se esforçaram, que são profissionais da área, seja da música, seja da dança, seja do teatro e por aí afora. Bom, um dos motivos para que essa ação esteja em pauta hoje no STF seria porque a Lei de Regulamentação à Profissão de 1978, enquanto a Constituição Brasileira é de 1988. Na sua opinião, Valentim, esse é um argumento válido? É claro que não. Claro que não. Eu acho que tirar a profissão do artista... Gente, o artista é que faz o mundo respirar melhor. Quando eu falo do artista, não falo do teatro, eu falo o artista de todas as áreas. São pessoas que se esforçam, são pessoas que estudam, né? A partir de 78 no Brasil, começaram a ter as faculdades de artes cênicas, de música e de artes plásticas e por aí afora. Porque antes não tinham, porque não tinha uma regulamentação profissional. Veio a regulamentação, que bom, que maravilha, eu vibrei. Eu fui um dos primeiros atores catarinenses a ter a carteira profissional assinada. Fui o primeiro a ter DRT em Santa Catarina, atuando em Santa Catarina. Então, isso foi tão bom. Eu fui tão reconhecido, facilitou, me abriu tantas portas, que se eu não tivesse, muitas portas teriam se fechado. E agora, qualquer um vai poder fazer isso? Não, eu acho muito injusto. Muito, muito, muito. Certo, e bom, em entrevista para o portal UOL, o ator Paulo Betti disse que a ação é um retrocesso e considera importante que a profissão seja regulamentada. Valentim, qual seria o principal motivo para que essa discussão voltasse à tona na sociedade que a gente vive hoje, enfim, no momento que a gente vive hoje? Por que essa questão da regulamentação voltou a virar pauta dentro do Senado? Olha, eu acho que nem tinha que virar assunto, é um assunto que já foi. Artista é artista, tem a sua lei, entende? E pronto, tem tanta coisa para se discutir nesse país, vai se discutir isso que já está resolvido?
tá? Eu acho que, para mim, na minha opinião, não tem que discutir uma coisa que já está resolvida e está dando certo, muito certo. Né? Graças a Deus, hoje o artista vive da sua arte. Coisa que até os anos 70, 80, era muito difícil um artista viver. Por exemplo, eu sou artista de teatro, eu vivo de teatro em Santa Catarina. Porque eu sou um profissional. E como tu disse, tu viveu essa época e quando a profissão não era regularizada, né? Sim. Como que era, então, a questão de contratações, enfim, como que era antes de 78? Olha, a minha primeira contratação profissional já tinha sido regulamentada a lei do artista, que é de 78. E em 1978, eu tive a primeira contratação, tanto na televisão quanto na Sociedade Dramática Musical Carlos Gomes em Blumenau, né, como ator. Sim. E eu lembro que na época foi muito difícil, até a minha madrinha de teatro, Laura Cardoso, me aconselhou muito que eu fizesse o meu DRT, mas na época até tinha pouca coisa, porque você tinha que comprovar através de jornais, através de cartazes, né? O que você já fez, quanto trabalho você já tem. Eu já até tinha alguma coisa. E aí comecei a frequentar o Sindicato de São Paulo, na Avenida São João, né? Fui várias vezes, até que um dia, lá estando, ele disse, pois é, se você tivesse uma carteira profissional assinada, tudo estaria resolvido. Eu disse, mas eu tenho? Ele disse, como? Eu disse, eu tenho carteira profissional assinada como ator. Foi uma festa dentro daquele sindicato, porque eles nunca tinham visto uma carteira profissional, carteira de trabalho assinada como ator. Nossa. Alguém contratar e assinar na carteira. Então, a partir daquele momento, eu passei a ter o DRT, porque eu tinha uma carteira profissional de trabalho assinada. E tudo facilita, né? Então, para mim, foi ótimo. E antes disso, eu não sei como é que era, porque eu trabalhava no teatro amador até então, né? Então, não sei como é que eram as contratações. Mas eu sei que de ouvir falar, de contar histórias, que para se produzir um espetáculo, por exemplo, Eixo Rio, São Paulo, por aí, você vendia apartamento, você vendia carro, você vendia tudo, você apostava tudo naquela produção. Às vezes dava, e às vezes o retorno era mínimo. E também faltava apoio, né? Sim, na época não tinha apoio. Depois vieram as grandes épocas dos patrocínios, entende? Que não é hoje a Lei Rouanet. Né? É outro tipo de coisa, né? O patrocínio. Até Itajaí chegou a pegar um pedacinho disso. Após a inauguração do Teatro Municipal, a gente recebia vários espetáculos por mês que vinham de São Paulo, Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, Porto Alegre, que passavam por aqui e, graças a Deus, na época a gente tinha sempre uma casa cheia, né? E depois da Lei Rouanet fizeram alguma mudança na Lei Rouanet, que os espetáculos do Rio de Janeiro e São Paulo não viajam mais, não fazem mais a interiorização teatral, né? Não levam mais os grandes espetáculos para fora. Porque o dinheiro que dá na bilheteria nem conta mais, porque o lucro já está no bolso através, né, da Lei Rouanet, da captação, né, da Lei Rouanet. Bom, Valentim, mesmo existindo esse registro da profissão do artista, ela ainda é muito questionada e até mesmo marginalizada no Brasil. Sim. Você acredita que, caso isso aconteça, essa discussão seja aprovada, isso vai piorar o quadro dos artistas, como eles são vistos aqui no nosso país? Olha, até hoje, mesmo tendo a regulamentação da vida do artista, as pessoas me perguntam, tá, Valentim, você faz teatro? Eu te faço. E trabalha no quê? Entende? Até hoje, né? Até hoje, entende? Os pais, as pessoas não aceitam que você vai fazer teatro, que você vai fazer música, porque isso não dá dinheiro, isso não é profissão. Então, muita gente que não é do métier da arte não está nem aí para isso. Agora, nós artistas, a gente realmente está muito preocupado com isso, porque foi uma conquista árdua,
né, dos grandes da época, Lélia Abramo, Paulo Gracindo, Paulo Altran, Fernanda Montenegro, Bibi Ferreira, Procópio Ferreira, foram pessoas que lutaram para que isso viesse a acontecer, que a gente tivesse um reconhecimento profissional. E agora, se tirar muita gente, infelizmente, eu sempre digo, a cultura no Brasil cresce igual a rabo de cavalo para baixo. Infelizmente, muita gente não vai se importar e não vai estar nem aí. É lamentável. É triste saber que é uma profissão, ao mesmo tempo, linda, né? Bonita, porque até estava vendo durante a produção do roteiro, a gente estava lendo alguns artigos, enfim, e outros, tinha alguns que dizia até assim, sobre a regulamentação, né? Agora, vamos pôr um juiz. Vamos deixar, então, de ser... Qualquer um pode ser juiz. Não precisa mais de diploma para ser juiz, para ser médico, enfim. Vamos deixar qualquer um. E acho que isso também leva um pouco para o que a gente vive no jornalismo, que é isso, né? Sim. Os jornalistas, a gente tem muitas empresas que, desde, acho que é 2009, que o diploma não é mais obrigatório, né? Então, ainda pra gente tem um pequeno impacto nisso. Mas, como tu falou, os artistas vão continuar como... tinha, né? O artista, ele vai continuar fazendo arte. Tira de cena o artista para ver que mundo macabro vai ser. Que alegria vai ter se tirarmos o artista de cena. Em todos os sentidos. Entende? Você vai ver uma exposição, não tem uma exposição. Você vai ver um espetáculo de teatro, não vai ter o espetáculo de teatro. Você vai ver um show musical, não vai ter o show musical. Em suma, você liga o rádio na tua casa, o cantor não está lá cantando a música que você gosta. Tira o artista de cena. Valentim, isso até é algo curioso, a gente discutia na elaboração desse roteiro, que é algo que todos consomem, só que poucos valorizam. Por que você acha que o brasileiro, focando, né, aqui no nosso país, tem essa ideia, mesmo consumindo um produto artístico, não o valoriza? Olha, quando eu comecei a fazer teatro aqui em Itajaí nos anos 70, o grupo de jovens, todos muito jovens na época, a gente sempre se reunia e a gente discutia literatura. Éramos jovens discutindo literatura. Hoje você não vê um jovem discutem banalidade. Então tudo decresceu, sabe? Já começou isso no governo militar a desvalorizar a educação. E tudo passa pela educação, uma educação rígida que vai te preparar para um mundo melhor. E isso não está acontecendo no país há muito tempo. Isso começou lá nos militares, depois veio a Nova República e por aí afora, e hoje a gente vê o que está. Hoje tudo está se fazendo à distância. Qualquer hora a medicina também está se fazendo à distância. Já que pedagogia, que é o professor, um curso de professor, que é pedagogia, se faz à distância. São tantos absurdos, que como é que este povo vai chegar a ter a sensibilidade de gostar da arte, do teatro, da música? É igual o ar. Eles vão sentir a falta do ar quando o ar faltar. E quando faltar a arte, eles vão sentir, vão valorizar. Enquanto a gente tem o ar, tá tudo bem. Bacana. E bom, a gente vai agora fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Viva Voz, que hoje está falando sobre a lei do artista. Estamos de volta com o Viva Voz, que hoje está falando sobre a lei do artista. O nosso convidado é Valentim Schmiller, que é ator e diretor aqui de Itajaí. Bom, Valentim, nas últimas semanas, diversos artistas se manifestaram através das redes sociais contra essa medida que, então, extingue o registro profissional para o exercício da profissão. Mas o que é necessário hoje, então, para obter esse registro de ator? Hoje em dia é necessário
Que se comprove algum tempo de trabalho, alguns espetáculos montados, algumas Como amador, né? horas de curso e por aí afora. Particularmente, eu já cedi várias cartas, né, de alunos meus que já tiveram tempo e tal, e mando, e eles vão para Florianópolis, né, no sindicato em Florianópolis, para fazer o seu registro profissional. Né? Hoje em dia, ou então, claro, a faculdade de arte cênica, né? Que eu indico hoje, é claro, para quem quer ter o seu DRT, eu acho que é a faculdade, né, de arte cênica que tem em Blumenau, tem na UDESC, em Florianópolis. Né? A fazer a faculdade, eu acho que é o melhor caminho, professores especializados, né? Vários alunos meus hoje já são mestrados em arte cênica, estão por aí levando a sua vida. Eu acho que é o melhor caminho. E para quem faz essa faculdade, o que aprende dentro da faculdade de artes cênicas? Que acho que é importante também para o pessoal que está de casa, às vezes não sabe, né? O que a gente se aprende dentro de uma faculdade? Muita coisa que eu não aprendi. Eu aprendi teatro na vida, lutando, fazendo, estudando, fazendo oficinas aqui, mas o curso de arte cênica eu nunca fiz. Né? Eu lembro que uma vez eu queria fazer isso lá no final dos anos 80, eu queria ir para São Paulo fazer a faculdade de arte cênica. E aí o diretor de arte cênica, o Vendramini, aí ele me disse: o que você vai fazer lá? Vai perder 4 anos para aprender aquilo que você já sabe. Na época até me achei importante, sabe? Depois eu me arrependi muito. Eu queria muito ter feito. Mas diante daquele comentário, eu achei que eu tinha mais que fazer. Por outro lado, me aconteceram tantas coisas boas na vida, né? Minha vida foi tão boa, fui tão feliz durante esse tempo, né? Mas eu gostaria de ter feito a faculdade de arte cênica. Gostaria. Bom, ainda voltando para essa votação sobre a lei do artista, um dos argumentos do STF é que a lei estaria em discordância, além dos artigos 5 e 215, que dizem a respeito da liberdade de expressão artística e dos direitos culturais dos cidadãos. Mas, Valentim, desregulamentar essa profissão não afeta também, de alguma forma, a expressão de liberdade? Olha, a manifestação artística sempre houve. Sempre houve. Você não precisa ter um DRT para se manifestar artisticamente. É claro que não. Quem que disse isso? Sempre teve e sempre terá. Agora, não precisa desqualificar os qualificados para levantar, para qualificar, deixar todo mundo no mesmo nível, porque é impossível. Entende? Tem pessoas, eu tenho muitos alunos de teatro que estão começando, tem gente ali com talento e tem gente com menos talento. Tem uns que já se formaram, que estão adiante, que são talentosíssimos, já estão no nível profissional, estão ganhando a sua vida. E por que deixar todo mundo no mesmo nível? Não. Eu desconcordo disso. Ô, Valentim, então nós já chegamos a uma conclusão que isso não seria um motivo para abater a liberdade de expressão. Mas o que seria, então, um exemplo de que realmente iria contra a liberdade de expressão artística? O que é liberdade de expressão? O que é essa liberdade de expressão? Liberdade de se manifestar? Como? Entende? Eu sempre tive liberdade de expressão. Eu sou um artista que eu vivi parte da minha carreira dentro de um regime militar. Entende? Eu cansei de apresentar espetáculos no Guarani, onde a censura estava presente. Quando a gente terminava o espetáculo, saíamos fugidos por trás, embarcávamos num carro e sumíamos. Porque senão eles iam prender a gente ou fazer qualquer coisa. Não sei se iam prender, a maioria era de menor. Mas a gente era bem rebelde, viu? Né? Então a gente fez muito isso. E a gente tinha a nossa liberdade de expressão, sim. Hoje não é tão democrático, não é tudo você pode, você pode, você pode. Na época, não. Então, a liberdade de expressão, você pode... Gente, maior liberdade de expressão que se tem hoje. Então não precisa, entende, baixar
o artista profissional e igualar com quem não é profissional, deixar todo mundo no mesmo nível. Eu acho que seria a mesma coisa um aspirante de enfermeiro, um técnico e um médico. Deixar tudo a mesma coisa. Porque eles gostam de fazer, da saúde, é tudo igual? Não. É a mesma coisa, todo mundo pode jogar futebol, todo mundo pode, mas nem todo mundo tem o talento para futebol, sabe? Eu acho que isso são em todas as profissões. Todas as profissões. Eu acho que do artista, né, fica essa coisa que não é valorizada. Espero que um dia seja. Ô Valentim, mas só retornando, você acha que hoje em dia ainda há uma certa censura com a arte? Você como artista já se sentiu, nos dias de hoje, ainda com uma certa barreira para expor as suas peças ou algo nesse sentido? Com as minhas peças eu nem tive tanto problema, né? Não cheguei a ter problema. Há alguns anos atrás eu apresentei o Terceiro Reich, que era um espetáculo que fala sobre o nazismo, né? Um período que compreendia a Alemanha, do início do poder de Adolf Hitler até o início da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, claro, os cartazes na rua anunciando o espetáculo com a suástica nazista, e incomodou muita gente. Mas a gente não chegou a ter problema, até o espetáculo foi muito elogiado pela crítica, né? Mas não tive. Mas muita gente tem problema com o espetáculo. Tem problema, sim, tem problema. Tem problema de se manifestar artisticamente. Existem muitos pudores que não tinha antigamente. Que não tinha, tá? Hoje tem muitos pudores. Vocês sabem, recentemente, no Museu de São Paulo, Museu de Arte Moderna, tudo que aconteceu, sim, com o nu, aquele espalhafato todo. É uma pessoa nua. Se nudez fosse pecado, criança nascia de fralda. Sabe? Não pode entrar criança. A mãe quis levar a criança foi lá e tocou. Sem malícia nenhuma. A malícia estava na cabeça dos adultos. Entende? Não fui à exposição, não vi a exposição, mas só pelo que eu vi. Então, hoje, o artista ainda é muito reprimido, sim. É muito reprimido. Já não tem aquela liberdade. Você vai... Por exemplo, eu trabalho com teatro de escola. Antigamente, até uns 15 anos atrás... Se eu fosse apresentar o que eu apresento hoje, né? O que eu apresentava 15 anos atrás, se eu fosse apresentar hoje, gente, eu ia para cadeia. Eu ia para cadeia, sabe? Hoje a gente chega na escola para apresentar, como é que é o palavreado, como é que é isso, como é que é aquilo, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Entende? Hoje eu estou sobrevivendo do teatro porque eu trabalho Fernando Pessoa, que é literatura, Água Mole em Pedra Dura, Tanto Bate Até Que Fura, também é um espetáculo de literatura sobre os ditados populares. Então não tem problema, mas é muito difícil, sabe? Os humoristas, eu tenho pena, porque eles estão de pés e mãos atadas para fazer um espetáculo, porque nada pode, entende? Que, principalmente se vai falar de alguma coisa racial, preferência sexual, disso, nada pode. É tudo censurado. Quer dizer, a censura existe, né? Bacana. E bom, Valentim, a gente está indo para o finalzinho do programa. Você queria falar um pouquinho sobre o Baile na Curva, é isso que acontece agora em junho? Pois é, gente. Em 1988, a gente estreou um espetáculo chamado Bailei na Curva, que foi muito sucesso. É um espetáculo que fala sobre o regime militar, onde mostram crianças nos anos 60, anos 70 são adolescentes e nos anos 80, início da Nova República, são adultos profissionais de por aí afora. É um espetáculo que a gente ri, que a gente chora, que a gente pensa, que a gente questiona. Então, vale a pena. São 2 horas de espetáculo, um elenco com 40 e poucas pessoas, que estreia no dia 23 de junho, 23, 24 e 30 de junho na Casa da Cultura e também dia 1º de julho, 20 horas. Gente, vale a pena conferir
É um espetáculo, que ele é comédia, que ele é drama e que ele mexe com você. Vale a pena. Bacana. E bom, esse foi então o ator e diretor Valentim Schmiller, que a gente conversou então hoje sobre a Lei do Artista. E muito obrigada pela presença, Valentim. Eu quero agradecer de me manifestar um pouco sobre a minha vida como artista. Espero que não tenha decepcionado algum artista que tenha me ouvido falar, mas a minha opinião no momento é essa. E já fica o convite para o próximo Viva Voz. Até o próximo.